volta com o nosso programa. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de vocês. A partir de agora, nós vamos falar sobre divórcio respeitoso. Quer fazer alguma pergunta sobre esse tema para a nossa convidada desse bloco? Você já pode participar com as suas mensagens para o nosso WhatsApp DDD 11, número 3226-1112. DDD 11 3226 1112. Quem está aqui com a gente é a doutora Marisa Santos Souza, advogada, especialista em gestão de conflitos, mediadora, palestrante, facilitadora de diálogos expansivos nas empresas, divórcio respeitoso e também diálogo parental. Tudo isso? Tudo isso. Te chamo doutora? Pode me chamar de Marisa aqui hoje, afinal estamos no nosso programa para um bate-papo e eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui contigo hoje, claro. Admiro muito o trabalho que você faz de também levar informação, levar também conexão para todos e é uma alegria estar aqui. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Uma alegria poder falar sobre isso, né? Não falar sobre briga, mas sobre o divórcio respeitoso. Exatamente o que seria o divórcio respeitoso? Olha só, eu sei que nós não devemos responder uma pergunta com outra pergunta, mas eu preciso lançar uma ponta de reflexão com uma pergunta já para chegar na resposta, ou nem sei, talvez seja a resposta, mas a reflexão é: será que é justo você, algo que começou com amor, com afeto, com dedicação, terminar em frangalhos, né? Terminar todos estarrecidos no chão, praticamente destruídos? Eliminar tudo que foi bonito? Exatamente. Então, para falar de divórcio respeitoso, eu deixo, né, essa pontinha de reflexão como uma pergunta, Clara, justamente porque essa foi uma inquietação, né, que me surgiu de perceber as relações humanas, né, de perceber os desafios, porque a própria palavra divórcio, do latim, ela vem como divortere, que é se separar. E aí, dentro do direito, a gente aprende, né, que existe um lado que está certo e às vezes que o outro está errado. Então, a vida ela não é sempre o certo e o errado, né? Ela não é assim tão linear. E o divórcio respeitoso, ele surgiu desse lugar de observação de que nós podemos, dentro de uma relação, quando as pessoas se fundem, buscam viver algo em conjunto, com esse afeto, com esse amor, mas chega esse momento que o nome diz, remete ao divórcio, eu comecei a perceber que existia um outro movimento. Porque quando as pessoas buscam por isso, elas buscam também, de uma outra forma, o resgate da individualidade. Então eu falei, peraí, essa separação, da maneira como acontece, da maneira como nós observamos, ela vem para ir cada um para um lado. Mas viveram juntos, isso começou com afeto, isso começou com amor. E o divórcio, na verdade, para mim, na minha concepção hoje, essa é a provocação que eu aproveito aqui para deixar para todos, é um resgate da individualidade e de se reconectar consigo mesmo. E foi a partir desse lugar que eu falei, existe? Será que tem que terminar assim? E essa é a pergunta, e essa é a provocação que eu quero deixar para todos em casa. Será que essa frase sempre foi assim? Precisa continuar dessa maneira, né, com esse campo de visão? Eu sou muito da música, tá, gente? Embora falar advogada, mas eu gosto de dizer, na verdade, que eu sou agente de pacificação. Até para tirar esse rótulo de seriedade. Aí depois que me conhece um pouco mais, aí eu digo que eu sou advogada. Mas o meu trabalho em si é ser essa agente de pacificação. E tem uma música do Raul Seixas, que ele diz assim: eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Então, em algum momento, acreditou-se, né, que felizes para sempre, né, que tinha que ser até o fim. E aí, as relações, elas chegam nesse ponto que elas implodem, justamente porque você acredita em algo que foi dito que tinha que ser assim, essa é a frase perigosa, e esse mundo contemporâneo hoje, essa é a chamada, será que tudo tem que ser assim como iniciou? Então, o divórcio respeitoso, ele nasce de uma observação. E o primeiro passo que eu busco trazer nessa observação é uma pergunta: quem sou eu nesta relação? Quem sou eu nessa relação? Antes que ela chegue até o fim, antes que ela chegue nesse momento de implodir
e as pessoas entrarem na briga, que foi o início daqui de tudo, né? Tudo isso para trazer uma reflexão e falar, mas será que uma relação, ela termina? Outra pergunta, para você refletir em casa também nas suas relações, uma relação, ela precisa terminar ou ela pode se completar? Quando a gente olha para as relações e consegue observar que o casamento, ele pode chegar à sua completude, você percebe que daquela relação você pode extrair o melhor do ótimo que teve desde o início e olhar para a vida com uma outra escolha. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu estou dizendo que isso é possível. E o direito, ele traz a questão dos deveres e dos direitos de cada um. Aí envolve um outro conceito, envolve uma outra questão que eu não vim aqui para isso, mas claro que existe a questão de regime de bens, a questão da partilha, existe... Que gera muita briga. Exatamente. E aí, a guarda da criança ou das crianças. Então, e esse é o ponto, claro, que eu acho fundamental. Porque, como eu trouxe para reflexão, quando eu digo, nosso casamento chegou ao fim, sentem? Percebem como eu falo isso? Quando eu posso dizer, a nossa relação se completou. Como que você percebe que soa isso? Como isso soa em mim quando eu assumo que isso se completou? Quando isso chega à completude. Então, o que eu estou querendo trazer é esse olhar de consciência para o que existiu e dentro das escolhas que podem ser feitas daqui por diante, porque o vínculo conjugal, ele pode se completar, mas a partir daí existe uma relação parental que vai continuar. Sim. E como essa relação ela pode continuar com essa comunicação que às vezes nem existe mais, as mágoas que permeiam tudo isso também. Porque às vezes no final desse relacionamento ficam mágoas que vêm de agressões, não necessariamente físicas, mas agressões verbais, né? Agressões morais, traição. Enfim, como é que a gente chega nesse divórcio respeitoso com tantas mágoas nesse fim de relacionamento? Eu vou aproveitar aqui, eu estou aqui com um livro que eu trouxe também para te presentear. Esse livro se chama Jornadas que Transformam Mulheres, Vidas, Negócios e Carreiras. E tem histórias incríveis aqui de mulheres que transformaram suas histórias, também suas vidas. E aqui eu escrevi sobre resiliência jurídica e divórcio respeitoso, uma alquimia de vida. Porque pensar no direito com essa transformação e olhar para o divórcio como essa oportunidade de resgate de si mesmo. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui, claro que isso é uma conversa profunda, né? Mas é essa pergunta, quem sou eu nesta relação? E aí voltar para si mesmo, ao invés de que tudo que o outro faz é o momento de você voltar para você, tem a parte jurídica que vai caminhar por todos os direitos, deveres, tudo que o direito diz, tudo que o regime de bens também correlaciona, mas dentro do âmbito pessoal, quem sou eu nessa relação é um ponto que a pessoa precisa voltar para si para acordar. E principalmente perceber o ponto 2, que é atualizar as referências. O que eu percebo que é o casamento? O que eu aprendi sobre relacionamento? É ressignificar mesmo, né? O que eu aprendi sobre as relações, sobre o amor? Né? Parece um papo, Marisa, essa hora... gente, porque o seu celular, você consegue utilizar um programa, se ele estiver lá dizendo que está desatualizado, a gente precisa atualizar um aplicativo para ele voltar a operar. Eu preciso atualizar as minhas referências de vida, os meus contextos. E quando eu percebo quem sou eu nessa relação, vou pegar aqui até a fala da outra colega que apresentou, a Juliane, que apresentou sobre as roupas. Que roupas eu vou continuar vestindo nessa minha vida que está aqui? Então, o divórcio respeitoso, ele vem com esse olhar, quem sou eu nessa relação? Quais são as minhas referências? E o que eu aprendi sobre os relacionamentos, sobre o casamento, sobre o amor? É a nova imagem que eu quero passar nas roupas, né? Mas é a nova imagem que eu quero enxergar no espelho a partir daquele momento. É um resgate de uma identidade que tinha ficado lá no passado. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Porque, olha só, quando eu falo de referência, eu estou trazendo aqui, eu vivi 20 anos numa relação. Eu tenho uma régua aqui, uma referência aqui de 20 anos. Quando eu começo a perceber que essa trajetória aqui, eu já não me identifico mais com essa relação, eu não estou mais vivenciando aquilo que, para mim, permeia como um ideal de vida e de respeito também, eu vou ter que fazer uma referência nova.
E para isso eu vou precisar também ter uma paciência comigo. E aí vem o terceiro ponto que eu acho fundamental, e aí eu trago o direito. Gente, a Constituição Federal, ela tem o maior princípio do ordenamento jurídico, que é a dignidade da pessoa humana. E isso, para mim, é a chave para trazer tudo o que importa. Se eu trago a dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição Federal, para a minha vida, como eu me acho digno, isso é digno para mim? Essa relação que eu estou vivenciando, como você bem trouxe aqui, com agressões verbais, com agressões patrimoniais, com agressões psicológicas. Então, o que o outro faz, mas também eu trazer responsabilidade, eu estou sendo digna nessa relação? Isso está sendo digno para mim? E quando eu consigo trazer isso num campo de internalizar, sabe, de trazer o direito para dentro, aí eu vou começar a fazer esse caminho para fora. E aí vem um outro passo que eu vejo como fundamental, que é essa resiliência, como você falou, ressignificar, e a postura adulta, né? Trazer essa postura adulta, agora sim também, buscando os seus direitos, buscando as suas questões, de tudo que permeia ali, mas precisa ter um combinado interno e ali uma vontade de ambos de perceberem, né, que a relação está chegando na completude. E aí esse é um trabalho que eu desenvolvo com a mediação de conflitos também, que eu sou mediadora, escuto ambos na advocacia extrajudicial também, mas tem todo esse trabalho do escutar. Porque eu não vou te escutar te atribuindo um artigo de lei, te atribuindo uma jurisprudência. Qual é a sua história? Qual é o seu um atendimento humanizado. Completamente humanizado, porque a partir do que você fala, e aí vem o ponto do que eu acredito do divórcio respeitoso e do que eu desenvolvo. Eu não invento a roda, você traz a roda. Eu falei isso hoje de manhã numa reunião com um cliente. A sua roda, ela precisa de um alinhamento, de um balanceamento e de uma estratégia para ela continuar rodando no seu ritmo. Mas precisa ter uma intenção e uma vontade interna de que, independente até da empatia, como gostam de falar, né, de se colocar no lugar do outro, para mim o ponto principal é, se eu me respeito, eu respeito a nossa história, ambos podem se esforçar para trazer esse divórcio respeitoso com a manutenção das relações de convivência que são com os filhos também. E aí todos saem ganhando, porque você imagina uma criança pequena, ou independente da idade, mas você vai ter vários eventos, você vai acompanhar a festa junina, você vai acompanhar a formatura. E aí como fica? São 2 festas de aniversário, quer dizer, como é que fica o coração daquela criança? E olha só, se os adultos que são adultos não conseguem se compor ali e trazer uma postura diferenciada, como imagina que vai ser esse futuro depois, né? Então eu vejo o divórcio respeitoso como uma oportunidade de transformar os conflitos também num crescimento interno, sabe? Num resgate, numa consciência. Porque você passa nessa régua aqui que eu falei, você criou uma bagagem, você tem uma experiência. E essa bagagem não é para criticar ou fazer do que o outro fala, mas como eu escolho estar na vida com a minha dignidade de pessoa humana. E às vezes eu acho que é isso que a gente está deixando para lá. E a minha dignidade não precisa se aniquilar você, mas eu posso fazer escolhas o tempo inteiro. E aí dentro dessas escolhas, achar uma composição que ambos precisam também ali dentro do diálogo estabelecer os seus limites, porque no final das contas, o que é o abuso, se não a ultrapassagem de limites que não foram colocados, né? Marisa, para a gente entender essa sua função de mediadora de conflitos, né, levando para esse caminho do divórcio respeitoso, você pode contar algum caso, lógico, sem revelar os nomes das pessoas, né, mas algum caso em que você pôde mediar ali um conflito e levar uma situação que estava realmente complicada para um divórcio respeitoso? E o que aconteceu? Quais são as vantagens que esse casal ou esse casal, né, tiveram a partir desse momento de aceitar realmente a seguir pelo caminho que você indicou? Sim. Quando eu falo da mediação de conflitos, ele é um lugar de um terceiro neutro e imparcial que está ali escutando as pessoas e tudo que elas trazem, só que cada um traz a percepção do conflito a partir do seu olhar, claro. E uma coisa que acaba sendo inato de nós, de todos os seres humanos, todos nós temos um desejo interno de pertencimento. Eu cheguei ao mundo, eu desejo pertencer àquele sistema. E aí a vida segue, eu vou para a escola, quero pertencer àquele grupo, eu vou para o trabalho, quero pertencer, aí eu vou para uma relação.
E aí eu vou para uma relação com essa minha sensação de pertencimento também, só que às vezes esse lugar de pertencimento, ele quer trazer apenas o meu ponto de vista como certo. E aqui vem um lugar que é justamente olhar ambos como eles são. E aí teve um caso que foi muito interessante, e que já estava isso acontecendo já há um bom tempo, né? Eu fui procurada por um escritório de advocacia para fazer esse trabalho, já era para ser consensual, mas eles não conseguiam chegar de jeito nenhum. E aí numa escuta, o que eu chamo de escuta qualificada, ali também observando as questões de cada um, ponto de vista de cada um, acolher as diferenças. Então a gente acolhe os pontos de divergência e também acolhe os pontos de convergência. Primeiro ponto, as convergências e a divergência para transformar. E foi muito interessante, pode parecer balela, mas o que ficou ali evidenciado, eles discutiam por uma manutenção da empregada doméstica que iam manter. Já estavam separados, já tinham decidido por isso, mas tinha ali a questão dos alimentos. E aí tinha uma composição sobre isso e a pessoa queria manter, né, a empregada ali com a ajuda da criança. E o homem, ele não aceitava aquilo. E ele dizia, poxa, mas o meu pai ajuda em tudo, a minha mãe ajuda em tudo. E ele tinha isso muito forte. Só que o que não tinha de observação era que no contexto dela, da pessoa, ela não era de São Paulo, ela era de outro estado, ela era de Cuiabá, super distante, ela não tinha rede de apoio aqui. Então, o que eles estavam brigando ali, que parecia que cada um queria ter suas próprias razões, e ele, a minha família age dessa maneira, e ela, a minha família age dessa forma. Quando ali eles conseguiram compreender que não se tratava de obstinar o que a família de cada um era ou outro, mas que ela não tinha rede de apoio, e ela tinha essa dificuldade, e ele tinha essa dificuldade de perceber. Então, você vê, era uma coisa que estava ali o tempo inteiro, só que precisava de uma costura, de um refinamento para poder auxiliá-los. E aí eles entraram nessa composição, conseguiram depois chegar, né, num consenso, como eu gosto de dizer, e fecharam ali o negócio. Semana passada eu tive um caso de férias escolares. Agora chega as férias escolares e a mesma coisa. Já separados, um casal separado já há 3 anos e tinha a questão dos horários, eles definiram judicialmente, mas ele não sabia como conversar. Então, esse homem me procurou para trazer esse lugar. Como que eu falo? Porque as nossas palavras, Clara, elas têm muito poder. Elas podem construir pontes de acesso ou muros de barreira para nunca mais se falarem. Eu sou facilitadora de comunicação não violenta. Então, o que a pessoa traz, eu faço exatamente isso. Eu não invento a roda, me traz a sua roda, me fala a verdade. A minha frase é, eu trabalho com a verdade porque a verdade não dá trabalho. Então, você traz a sua verdade, eu vou ouvir a sua verdade e a partir dela, eu trago um refinamento, como a Juliane disse, uma roupa, um acessório para ampliar o seu repertório de comunicação, perceber a sua dignidade, porque a nossa palavra se sustenta a partir do que eu trago no meu coração. A sua dignidade estando ali inteira dentro de você, sabe, com essa outra percepção, porque o advogado ele é uma figura de autoridade também. Sim. O mediador também é uma figura de autoridade. Então, quando eu olho para você com o seu valor, vendo a sua dignidade e transponho para você que ela existe, que você pode sustentar isso, aí você vai para uma conversa desafiadora levando esse lugar. E aí, agora no final de semana, eu tive o retorno dele falando, conseguiram ajustar a agenda por conta exatamente, tudo na base da conversa. É isso, gente, a melhor coisa, né? Para que a gente tenha paz, buscar a paz é o melhor caminho. E quem ajuda nisso? Marisa Santos Souza, especialista em gestão de conflitos, divórcio, respeitoso e diálogo parental. Você pode conhecer muito mais desse trabalho lá no site marisasouza.com.br, marisasouza.com.br e também no Instagram, no @MarisaSSouzaADV de advogada, certo? Exatamente. Marisa S. Souza, ADV de advogada. Marisa, muito obrigada. Informações valiosas que você trouxe aqui pra gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E só finalizando, só quero deixar uma mensagem. Gente, pacificação não é passividade. Não é porque eu busco a paz que eu vou deixar de enfrentar o conflito. Mas ele pode transformar e me apresentar lugares muito melhores do que eu já pensei que pudesse estar. É isso aí, arrasou para fechar. Obrigada, Marisa. Até a próxima. E nós vamos agora a um breve intervalo. Já voltamos. Continue com a gente.